Paz do Senhor, eu queria falar algo que Deus estava ministrando para mim enquanto eu tinha falado. Eu tô com refluxo, desculpa, tá, irmãos? Tô meio com falta de ar, refluxo, porque quando eu como assim demais me dá um me dá um refluxo às vezes e eu fico correndo atrás de algumas coisas. Mas amém, vamos focar no que Deus quer falar. E Deus estava falando algo a respeito do que eu estava ministrando aqui, estava falando sobre a, a vaidade. E uma coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? Olha só que interessante, irmãos. Primeiro que a palavra, quando ela corta para outro, ela primeiro começa a fazer efeito em mim também, né? É incrível de Deus é isso. Nos mínimos detalhes, ele ensina. Olha que interessante. Eu estava lendo hoje na palavra sobre orar com palavras ociosas. Isso é uma vaidade. Porventura você não sabe que Deus te entende? Porque aquele que ora com muitas palavras às vezes não crê. Porque a sabedoria, ela está em ter fé. O que adianta Deus revelar para ele a suprema sabedoria de uma coisa que ele vai executar na sua vida, se você não tem fé? Mas aí com palavras você sabe explicar muitas coisas. É vazio. Porque toda a grande revelação de Deus, ela não é entendida pelo homem. Quem vive com Deus, com Jesus, confia nele. Deus estava me dando essa frase. Para andar com Jesus, você tem que confiar. Então, para toda coisa que você não entende, você vai viver um processo. Por que é vaidade? Então, querer entender. Por que eu quero entender? Porque é vaidade. Né? Por que querer entender as coisas? Ele não vai te explicar como ele vai chegar até tais coisas. Tem muitas pessoas que elas sabem falar, né? Elas sabem, mas existem pessoas simples que qualquer coisa que você vê elas falando pouco ou você vê elas fazendo coisas, entendeu? Operando. Por exemplo, elas têm utilidade. Tudo que elas fazem é pensando no propósito, é pensando numa qualidade, numa experiência. Você já foi na casa? Eu já entrei em casa de pessoas simples, mas que você vê propósito na fala, vê propósito na vida, vê alegria, vê comunhão. Mas eu já vi casas que tem tudo guardado, que tem tudo, tem todos os bens que Deus concedeu, mas a pessoa armazenou aquilo. E em alguns momentos deixou a divisão entrar dentro da vida. Talvez porque quis seguir os seus próprios, quis encher-se de si. O que é a vaidade? A vaidade é o encher-se de si. Quando a gente está cheio de si, Deus não pode operar. Quando a gente está ansioso, a gente não está confiando em Deus. Como que Deus vai operar? Tem coisas que você tem que viver em paz com Deus. Você tem que ter um tempo com Deus. Por que você não pode fazer isso? Porque lá fora estão falando para você, tem pratos atrativos para você, tem coisas para você fazer lá fora, porque lá fora estão te chamando, estão falando que você está perdendo seu tempo. Ei, todo tempo com Deus não é perdido. A solidão, foi falado, a solidão de Jesus só existiu no momento em que ele estava numa cruz, que foi quando Deus o abandonou, porque durante toda a sua vida, Deus caminhou com ele porque ele tinha intimidade com o Pai. Por isso que ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que ele falou para a mulher de Samaria que ele ia dar água? Se ele bebesse da água que ele desse para ela, se ela bebesse da água que ele desse para ela jamais teria sede. Ela jamais teria sede. E sabe por que eu vou falar um negócio aqui que Deus tá me ministrando. Amém, Jesus. Sabe por que ele falou, vai e chama teu marido? Para ela falar com a própria boca que ela não tinha marido e ele confirmar. Deus, ele confirma coisas que nós já sabemos quando nós nos encontramos com ele. Você sabia disso? Por quê? Porque nós queremos buscar algo quando ele quer nos dar a água dele. Quando ele quer dar a água pra gente, acontece algo. O que acontece aí? Acontece que nós descobrimos que nós somos nele, entendeu? Nós descobrimos que só ele pode saciar. Nós descobrimos que coisas que não nos pertencem. Muitas coisas que são vaidade, entendeu? Quando você vive os frutos de estar na presença dele. É só a experiência, irmãos. É o que eu falo, só a experiência. Muitos querem se abrir para a experiência. Porque acham que a solidão acham que Deus não está presente. Acham que Deus ele não está próximo, sendo que Jesus andava com Deus. O único momento de solidão de Jesus foi na cruz, irmãos. Entendeu? Talvez ele tenha vivido angústia em alguns momentos, né? Ele viveu tristeza, ele chorou diante da morte. Quando todo mundo esperava milagres, ele chorou. Quando todo mundo esperava que ele fosse responder diante da situação de Lázaro, ele chorou. Aí, então, Jesus ele ensina muitas coisas. Ele ensina a gente a respeitar as nossas emoções e contrariar as ofertas do mundo de viver correndo atrás de quem está lá fora, né? De viver correndo atrás das coisas, de querer comprar, de querer mostrar. Para que mostrar? Tem coisa que eu não faço questão de falar, para não perder a intimidade do que acontece entre eu e o Pai, entendeu? Tem coisas que você não deve. Para que falar? Você sabe guardar o segredo que Jesus tem com você? Ou você ainda não descobriu? Porque você não perguntou? Porque talvez hoje ele esteja falando para você. Talvez hoje ele esteja te dizendo, eu tenho a água para te dar. Eu tenho água para te dar. Ele sabe, né? Ele sabe frutos que você nem sabe que precisa e te diz coisas que você nem imaginava que não era o que você precisava. E não foi assim com a mulher de Samaria? Ah, não, mas você não ia passar aqui, Deus. Não, ele fez todo aquele percurso para falar aquilo ali para ela, era naquele momento, era daquele jeito. Outra coisa, poços que você cava. O que a palavra estava falando sobre vaidade, para quem está me acompanhando aqui? Quando alguém pega algo que foi Deus que te deu, é como se você cavasse algo, alguém pegasse. Não tem uma passagem onde foi cavado e teve que ser cavado de novo o poço? Então, a mesma maldição da solidão, de quando você está vivendo algo que não era seu, aonde você se sente só porque foi tirado algo de você. Olha isso, irmãos. É porque tudo aquilo que é seu na sua mão, na mão de outro, não vai ser bom para ele. Você tem que entender que quando você caminha com Deus, aquilo que é seu é seu. Você não precisa ficar se preocupando demais.
Porque, Deus permitiu. Deus permitiu. Se você está se preocupando demais, também isso é vaidade. E grave aflição. Poxa, mas se também é grave aflição, também é vaidade? É vaidade. Por quê? Acaso alguém pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, no querer, o executar dele. Então, é verdade que nós temos que confiar, né? Em quem é o nosso caminho. Em quem é aquele que a Bíblia diz que os nossos muros estão constantemente diante de Deus. Então, não há muro que esteja na nossa frente que também não esteja na frente de Deus. Irmãos, isso aqui é tremendo. Para quem confia em Deus, pode o homem tentar intervir em tudo na sua vida. Antes de intervir na sua vida, Deus está na frente vendo toda a intervenção. Entendeu? Quando a pessoa está fazendo, Deus já está vendo. E tudo aquilo que Deus te mostra é porque Ele já viu e já desfez. Amém? Pense sobre isso.